E aí, gente? Eu acho que o Instagram tá chamando todos vocês. Aí a gente vai dar um tempinho aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Muito bom que vocês estão chegando aí. Coisa maravilhosa. Hoje é o dia especial, uma sexta-feira que nos traz boas lembranças. Uma sexta-feira que nos lembra do dia que o nosso Salvador morreu na cruz. Um dia muito especial para nós. Esse final de semana de Páscoa é muito especial. Não é diretamente o assunto que a gente vai falar hoje, mas eu tenho certeza que o que nós vamos conversar hoje aqui, Deus tem muita coisa para ministrar no nosso coração aí. Então eu tô querendo primeiro, acima de tudo, agradecer a todos vocês que sempre gentilmente atendem o meu chamado aqui para fazer as lives. Eu raramente faço um agendamento com 2 ou 3 dias antes para conversar, que também tudo depende, enfim, do Espírito Santo inspirar a gente para poder falar, para poder conversar e a gente se sentir à vontade para chamar vocês e ele colocar o que ele quer falar no nosso coração e a gente poder repartir, né? Então, na prática, depende muito disso daí. Eu quero agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado a gente, né? A Rê, Thalita, Gabs, né? A Ana, Matheus, né? A Fernandinha, todo mundo, gente, muito obrigado por essa presença sempre constante de vocês e o apoio de vocês para tudo aquilo que Deus tem colocado no coração da gente. Então, antes de mais nada, eu queria fazer semelhante ao que fizemos quando a gente fez a outra live lá sobre Abacuque 2. Eu gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, gentilmente, que ao invés de eu orar por mim aqui, que vocês pudessem orar por mim daí, né? E aí eu queria fazer algo diferente do que eu costumo fazer. Da última vez eu pedi para vocês orarem e vocês foram orando aí pelos inscritos, né? Agora eu gostaria de pedir para alguém de vocês solicitar entrar aqui na live comigo, só por esse período de oração. Eu não sei se depois a pessoa consegue cair, eu creio que sim, mas só para a pessoa poder orar aqui. O primeiro que, enfim, solicitar, eu aceito e aí a pessoa ora por mim aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso papo de hoje. Tudo bem para vocês? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou aguardando um de vocês solicitar aqui para poder fazer essa oração por nós aqui. Quem pode entrar comigo na live aqui para fazer essa oração, só para fazer a oração e depois pode deixar a live, por gentileza. Alguém aí tá na loucura de entrar e fazer isso aí comigo? Eu vou aguardar vocês. Já vi o primeiro aqui, então vamos lá. Coisa boa. Um brother. Vou colocar mal mal aqui para ele orar por mim. E aí, Mamal? E aí, tudo Beleza, bem? cara? Tudo Tudo na paz, beleza. graças a Deus. Muito bom. Obrigado por ter aceitado orar por mim, mano. É nós, estamos juntos, cara. Ora aí, meu irmão. Vou orar. Pai, te agradeço pelos corações quebrantados que estão aqui. Somente um coração humilde para te enxergar, para poder depender de você, para confiar toda a vida. E eu te agradeço pelo meu irmão Rodrigo, confia a vida a Cristo, confia a vida ao Pai, Amém. confia ao Espírito. E a gente te agradece porque ao confiar a vida dele à divindade, à Trindade, ele pode agora entregar a vida em favor de seus irmãos agora, e a partir disso o Espírito será visto, e os corações serão comovidos a se lembrarem de novo das comunicações que o Pai já tem colocado no coração. A gente te Amém, Senhor. agradece porque nosso irmão aqui, Rodrigo, está devoto, ele está entregue, ele está preparado, Amém, e ele Deus. é bênção e luz para todos nós. E a gente te pede mais uma vez para isso acontecer nessa live. Amém, Muito Senhor. obrigado por estar com a gente aí, Amém. e nos dê uma ótima conversa, uma conversa de irmãos para a gente se amar mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô, mamãe, obrigado, hein, meu irmão. Nada, velho. Valeu, Tamo tamo junto. junto aí. Falou. Falou. Gente, eu, eu quero com vocês hoje aqui, baseado um pouquinho na continuidade do
que a gente falou lá de Abacuque 2. Só para lembrar vocês brevemente, né, nós recebemos uma palavra para que esse coronavírus, essa pandemia, tudo que está acontecendo, tem uma razão espiritual que nós não sabemos os pormenores, mas para estar acontecendo. Não sabemos se é a ira de Deus para um ciclo dessa história ou se é a ira de Deus final, começando, o começo da ira, o começo dos fins dos tempos. Não quisemos entrar nesses detalhes, mas o fato é que existe um movimento espiritual para que o mundo todo esteja envolvido nisso daí. E a gente iniciou um jejum, muitas pessoas toparam esse jejum, e a gente vem se encontrando todas as noites, às 8 horas da noite, através do aplicativo Zoom. Tem sido muito bom. E também a gente promoveu ali uma palavra ao entender que o que Deus espera de nós, em especial o que Deus espera de mim, nesse tempo, é que eu não coloque como ênfase, como eu sempre fiz nesses últimos 7 anos, a pregação sobre a graça, a identidade, bondade, reconciliação e etc., mas que eu traga à luz a questão do juízo. Então, eu estou começando aqui várias palavras com relação a isso, para a gente falar daquilo que Deus colocou no nosso coração. Hoje, em especial, eu quero falar sobre como não romantizar o reino. Como não romantizar? A gente falou isso na última live, que o que tem acontecido em muitos dos nossos corações, muitos de nós que conhecemos ao reino de Deus, através das mais diversas formas, de grandes e bons nomes nas igrejas onde a gente congrega ou que a gente congregou, em pessoas que falam pela internet, nos grandes nomes aí que falam sobre o reino de Deus. Eu poderia citar vários aqui, não quero deixar ninguém de fora, mas vocês sabem melhor do que eu, porque vocês também consomem esse mesmo conteúdo que eu também consumo. Então, a real é que o reino de Deus tem sido pregado e no coração da gente, muitos de nós temos romantizado esse reino. E por que romantizar o reino não faz sentido? Então, antes de mais nada, eu quero dizer o que significa, na prática, romantizar o reino de Deus. Romantizar o reino de Deus é tratar o reino de Deus como uma história bonitinha. Uma história muito legal que a gente vê ali, por exemplo, no Chapeuzinho Vermelho, ou coisa do tipo, que é uma coisa que tem a ver com uma historinha que agrada o coração da gente, que afaga o coração da gente, mas que não muda a nossa vida, que não muda o nosso coração, que não muda as nossas prioridades, que não muda quem nós somos, que não nos transforma, que não nos leva para a relação com os outros, não leva para a relação com Deus. Isso é romantizar, basicamente, o reino. Então, essa semana, Deus veio trabalhando uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês hoje, que tem a ver exatamente com isso. Como que eu não romantizo o reino? E a nossa palavra, ela vai estar baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8. Eu não vou ler todo o texto aqui, você conhece bem a história, mas é a parábola do semeador. Ali, naquela parábola, Jesus conta que um semeador, um homem, saiu a semear, e ele foi semeando nos campos, e existiam 4 tipos de solos diferentes que recebiam as sementes que ele jogava. O primeiro solo, vocês conhecem bem, a semente cai pelo caminho, e uma ave de agouro vai lá e pega a semente e leva embora. O segundo solo, até a camadinha de terra até tem uma camadinha boa, a semente entra na terra, começa a germinar, mas o solo é rochoso. E porque o solo é rochoso, a semente não consegue fazer com que as raízes alcancem umidade suficiente para fazer subir uma planta devidamente. O terceiro solo é aquele que cai em terra boa, nasce, mas os espinhos nascem juntos, e porque nascem juntos, acabam matando, sufocando a planta boa, e ela não consegue dar o seu fruto. E por último, naturalmente, o solo bom, que é aquele que a semente cai, ele germina e dá tudo certo. Essa é uma história conhecida, muito bem conhecida por vocês. As metáforas delas também são todas conhecidas. Basicamente, o primeiro solo é aquela pessoa que tem um coração duro, por isso a semente não entra. A segunda é a pessoa que não se enraiza em nada, ela vai de ventos de doutrinas, ela está em todos os lugares, ela aceita todo tipo de mensagem, porque são mensagens que agradam, são mensagens que afagam, são mensagens que nos fazem bem, e aí a gente vai buscando sempre aquilo que nos faz bem, mas a gente não faz raiz em nada. Então a gente não enraiza, a gente não se torna esse discípulo radical, ou seja, o discípulo na raiz. De forma que a gente vive na superficialidade e naturalmente essa planta também morre. A terceira é aquela que é sufocada pelos espinhos, e basicamente o texto vai dizer lá, Jesus faz essa explicação,
o texto vai dizer que essa última semente, esse último solo, é um solo bom, um solo preparado que recebe a semente e a planta cresce e dá muito, uma colheita muito grande e muito boa. Você conhece muito bem essa metáfora, eu tenho certeza que não preciso contar ela inteira para você aqui, mas se você quiser ler na íntegra, você vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 8, já ali nos primeiros versículos, você vê começando isso daí. Por que essa parábola é interessante para nós, nesse contexto de não romantizar o reino? Porque ali no final, Jesus termina, ele dá a palavra e vaza. E aí eu queria fazer você imaginar uma parada aqui. Imagina que você foi pregar num lugar e se acumula uma multidão. Que lá no texto fala que acumula uma multidão. Aí acumula uma multidão e tal, tem um monte de gente para te ouvir. E aí você vai, entrega uma palavra que dá, tipo, 3 versículos, uma palavra muito curta, você entrega a palavra e vaza. Entrega a palavra e vaza. E aí, tipo, todo mundo fica assim, cara, o cara entregou a palavra aqui, falou do negócio de... Eu vim aqui para esperar uma palavra, sei lá, de que o cara ia tomar conta do recado, que o cara ia assumir aqui, tipo, ia vencer Roma, que ia dar de frente com o governo, não sei o que lá. E eu chego aqui, o cara entrega um negócio, um papo de agricultor, meu, e vaza. Tipo, eu não entendi. E é muito interessante porque na sequência do texto, os discípulos procuram Jesus para perguntar ao Jesus, o que você quis dizer com aquela parábola lá? E aí Jesus fala assim, ó, vou dizer um negócio para vocês. Eu falo em parábolas com as pessoas para que elas não entendam nada. Para que elas vejam, quando elas veem, elas não enxergam. E quando elas ouvem, elas não entendam. Para aí, isso é muito estranho, cara. Tipo assim, isso não tem nada a ver com o que os pregadores fazem hoje, saca? Nada a ver com o que os pregadores fazem hoje. Porque eu tô ali acumulando muita gente. Eu tô aqui no Instagram, agora que a gente tá falando, né, das lives, né, dos vídeos, eu acumulo aqui centenas de milhares de pessoas na minha live, e aí tem um monte de gente assistindo, aí eu vou, solto uma sementinha e vazo. Tipo, vem aqui, dou um papo de agricultor e vazo. E aí, tipo, isso não tem nada a ver com o que os pregadores fazem hoje, sabe? Eles acumulam uma quantidade gigantesca de gente, e eles querem dar a mensagem o mais simplificada, o mais digerida possível, para que as pessoas entendam e falem, olha, que coisa boa, vamos seguir o cara. Jesus faz diferente, ele fala, não, eu vou falar de um jeito que eu vou confundir vocês todinho. Pô, já parou para pensar que isso é muito contra a cultura, cara? Isso é muito contramão do mundo que a gente vive hoje. Jesus entrega uma palavra para confundir e não uma parábola para eles se fazerem entender. Ele entrega uma palavra para confundir os caras. E por que isso? Porque ele diz na continuidade, para vocês que ficaram, eu vou falar. Entende que Jesus recebe uma multidão, entrega uma palavra para confundir todo mundo, e ele só explica essa parábola para aqueles que o buscaram. Para aqueles que perguntaram, Jesus, você pode explicar que parada foi aquela lá? Você pode explicar qual foi daquela parábola? Eu não entendi. E aí ele vai e explica. Cara, isso definitivamente não faz sentido no mundo de hoje. Se a gente entrar em todos os cursos online, se a gente for para todas as ferramentas de marketing digital e de produtos digitais e de conteúdos digitais, a gente vai ver que os caras, para vender um bom curso, tem que fazer o curso ficar o mais deglutidinho possível, o mais simples, o mais fácil de se entender, para que seja comercializável. Mas Jesus não, meu. Jesus entrega uma conversa de louco. Jesus entrega uma conversa de louco que confunde todo mundo, que ninguém entende. Nem os dele e nem os outros. E aí os caras vão lá perguntar para ele, e é só para quem pergunta que ele responde. E aí, isso é muito louco, porque isso fala um pouco sobre Jesus não querer se concentrar as suas energias naqueles solos que não estão prontos, que não estão preparados. Ele semeia, como ele fez no sermão, ele jogou a semente para todo mundo. Ali no meio daquela multidão, tinha os 4 corações diferentes. Os 4 solos. O coração duro, o coração que não se enraiza, o coração sufocado e o coração que germina. No meio daquela multidão, tinha os 4. Jesus vai lá e joga a semente. Mas ele só está preocupado com o último solo. Ele só quer entregar a palavra para aquele que realmente quer. Para aquele que realmente ficou. Para aquele que realmente andou a segunda milha. E é muito louco isso, porque a gente quer esse Deus da moeda, né?
o Deus para nos dar alguma coisa. E a grande multidão quer isso. A grande maioria de nós quer isso. E se a gente fosse dividir os 4 solos, proporcionalmente, 25, 25, 25, 25, a gente está falando que os solos férteis seriam 25% de todos os solos. É lógico que esse é um número hipotético. Mas só para a gente pensar que de 4 perfis possíveis de pessoas, Jesus só está interessado em jogar água, em regar um deles. Porque os outros, ele só joga a semente. E se o solo quiser, o solo aceita. 4 solos diferentes. Mas aí ele atrai aqueles que o solo é fértil. Ele atrai os alucinados. Ele atrai aquele tipo de gente que tem sede, que tem fome e sede de justiça. Ele atrai esses caras que é os que voltam lá para perguntar. É esse tipo de gente que ele atrai. Só que sabe o que é mais maluco? Porque quando a gente está em busca da verdade, assim como os discípulos fizeram, quando a gente quer, quando a gente tem fome e sede de justiça, a gente quer a verdade, a gente tem que de fato estar disposto a buscar a verdade. Porque muitos de nós estão dispostos a fazer um esforço para ter um deusinho de estimação. E um reino de estimação. Algo para eu poder conversar nas minhas rodas de amigos. Algo para eu poder falar na roda da escola, no trabalho. Algo para eu poder escrever, uma mensagem para eu poder postar no Instagram, uma foto, uma mensagem para eu poder postar junto com uma foto que eu tiro de mim mesmo. E aí eu estou buscando esse deusinho. Um deusinho de estimação. Um Deus que... sabe aquele tipo de gente que fala assim, cara, eu me recuso a crer num Deus que se ira. Eu me recuso a crer num Deus que castiga. Eu me recuso a crer num Deus assim assado e faz uma lista de coisas. Eu me recuso a crer nesse Deus. Porque, na verdade, o Deus que esse tipo de perfil de pessoas está buscando é exatamente o deusinho de estimação. O deusinho de estimação. E aí, quando a gente está em busca dessa verdade, a gente vai dar de cara com 2 possibilidades, a mentira e a verdade. A mentira tem um monte de gente mentindo para você. Você sabe disso. O dia inteiro as pessoas passam mentindo para você. As campanhas de marketing, em geral, na grande maioria dos casos, não quero aqui ser totalitário, fazem a sua proposta sempre acompanhada de uma mentira. Se não é acompanhada de uma mentira, é acompanhada de uma ilusão da verdade, que nada mais é do que a própria mentira. E a gente passa o dia inteiro ouvindo mentira. E aí a gente vem e vê Jesus falando que essa verdade nos libertará. João 8,44. Essa verdade nos libertará. E a gente pensa, cara, eu quero ser liberto. Mas a pergunta é, você quer a verdade mesmo? Ou você quer a mentira do Deus de estimação? Ou você quer ser enganado? Você quer ouvir as palavras, sabe? As palavras que você quer, aquele Deus, aquele afago gostoso, né? Buscar Deus uma vez por semana na igreja. E aí, no restante da semana, a gente toca o terror, faz o que a gente quer, cuida da nossa vida, não cuida de ninguém, se preocupa só com a gente mesmo. Na prática, a gente está nessa busca para encontrar a verdade, para ouvir o que Deus quer falar de verdade, ou a gente está buscando um deusinho de estimação? Ou a gente está buscando um Deus pet? Ou a gente está buscando um Deus que nos dê carinho quando a gente está sozinho? Um Deus que não me deixe sozinho, que não me deixe perder o emprego, que não me deixe pegar a doença aqui da pandemia, que não me deixe fazer outras coisas. Eu estou nessa busca, ou eu estou na busca de realmente conhecer a verdade? Por que eu estou falando isso? Porque romantizar o reino é também tentar trazer essa historinha de reino para afagar o nosso coração, para dizer, cara, tá vendo, eu tô salvo, eu tô tranquilo, gente, eu não preciso fazer nada, eu tô de paz. E de fato, mano, de fato, você não precisa fazer nada. Mas a real é que existe um perfil para todo aquele com quem Deus quer falar. E o perfil com quem Deus quer falar é esse daquele que busca. E é muito interessante isso, porque você vê Jesus falando, por exemplo, Deus vem, é como se, para mim, só tem uma palavra que define o que eu quero falar aqui agora, mas ela é uma palavra que pode ofender algumas pessoas mais conservadoras. Deus se apresenta como um cara F. Eu não quero falar o resto das coisas. Um cara F, o cara que vem, paga todos os seus crimes,
paga todas as suas dívidas, paga todo o teu débito, te salva, te garante a eternidade e diz assim: se você amar a mim mais do que qualquer outra coisa, mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, aí você é digno de mim. Caso contrário, você não é digno de mim. E eu fui buscar esse texto que fala exatamente sobre isso, esse texto que fala sobre aquele que abrir mão de pai e de mãe, que não abrir mão de pai e de mãe, que não aborrecer. Em algumas versões fala aborrecer, outros fala amar menos. Em outras versões ele fala assim, aquele que não odiar, King James Version, fala assim, aquele que não odiar seu pai e sua mãe e me amar, não é digno de mim. E eu fiquei pensando um pouco no que essa versão quis dizer, no que isso significa. Nessa verdade que a gente está buscando, vem uma paulada dessa. Onde Jesus vem e diz assim, aquele que não odiar seu pai e sua mãe, não é digno de mim. E não me amar acima de todas as coisas, não é digno de mim. Mas o que você está querendo dizer com isso? Odiar é um negócio esquisito, cara. Tipo assim, odiar o pai e a mãe, ele não pede para amar e tal. Mas ali, eu entendi que ele está fazendo uma comparação que é o seguinte, imagina a relação que você tem nesse mundo, que você mais estima. A pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais, tipo, quer se relacionar, a pessoa que é mais especial para você. Essa pessoa, em comparação ao amor que Deus quer de você, é considerado ódio. Porque muitos de nós consideramos o oposto do amor o ódio, né? Aquilo que Deus está chamando a gente para fazer através de Jesus nessa palavra é o amor que eu espero que você experimente nessa relação comigo, ele está tão acima das relações humanas que a gente pode comparar que o meu é amor e o deles é ódio. Entende? Então, o que dentro desse composto de verdades, Deus vem e diz assim, eu sou o cara top. E isso é meio esquisito para nós, né? Porque a gente pensa que isso é um pouco altivo, né? No sentido de tipo assim, nossa, mas que altivez da parte de Deus, será que Deus pensa esse tipo de coisa? Não, talvez ele nem pense. Mas a gente pode olhar para ele como se ele estivesse apresentando, dizendo o seguinte, eu sou o cara. Eu sou aquele que dei meu único filho para que você vivesse eternamente. Eu sou aquele que deixei o céu e toda a glória, e toda a bondade, e a companhia dos anjos, e tudo mais, para descer, me esvaziar de mim mesmo, me tornar servo, ser cuspido, desonrado, esmagado e morto, condenado e morto, para que você tivesse a vida eterna. Então é o seguinte, se você não me amar mais do que seu pai e sua mãe, se você não aborrecer pai e mãe em função de mim, você não é digno de mim. Você não pode ser meu discípulo. E essa é uma verdade que Jesus diz. E essa verdade não é romântica. Ela não é nada romântica. E talvez você esteja aí, tipo assim, pensando assim, cara, mas eu tô meio ofendido com isso, né? Porque, pô, sacanagem, tô pensando aqui no meu filho, tô pensando aqui na minha mãe, tô pensando aqui no meu pai, na minha namorada. Não, pô, eu amo eles, pô. Como é que Jesus tá dizendo uma coisa dessa? Cara, eu podia vir aqui dizer pra você que não é. Mas eu tenho que dizer o que tá escrito que é verdade, o que Jesus falou. Jesus falou isso, cara. Jesus falou que se você não amar ele, mais do que todo mundo, todas as outras relações, mas de maneira muito superior a qualquer outra relação que você tem, você não pode ser discípulo dele. Isso não quer dizer que você precisa começar a amá-lo mais do que os outros. Essa é uma revelação de alguém que já tem o coração que ama Deus. Aquele que ama a Deus amará infinitamente mais a Deus do que qualquer outra relação. Essa é a verdade. Não é algo que eu tenho que fazer para me tornar alguém. É algo que expressa que eu sou alguém. O que expressa que você está no reino de Deus é que não existe nenhuma outra relação que importe a não ser Deus. Abaixo de Deus, todas as relações, você pode fazer o seu crivo. Dizer, olha, cara, eu amo muito minha esposa. Cara, mas Deus é uma outra pegada, é um outro tipo de amor. E essa é uma faceta da verdade a respeito de Deus. Ele vem e diz, cara, se você não abandonar pai e mãe, se você não odiar seu pai e sua mãe e me amar acima de todas essas coisas, você não é digno de mim. E aí ele vem e diz assim, cara, se você não largar tudo isso daí, se você largar tudo e você me amar, você me tem. E o meu espírito está sobre você. E tudo que eu sou, você será. E toda a capacidade e poder que eu tenho para abençoar, você vai ter.
toda capacidade para amar mais e melhor você vai ter. Toda a bondade que há em mim, haverá em você. Mas para isso, nada mais pode ser importante do teu coração. E aí quando eu falo de romantizar o reino, eu estou já de cara encarando uma verdade a respeito de Deus. Uma verdade a respeito do reino de Deus que não é nada romântica. Que não é uma historinha pra gente dormir e uma canção de ninar, tá ligado? É uma coisa muito séria. Em qual dos solos você tá? Deus só está interessado em se comunicar com aquele que está no quarto solo. Aquele que está sufocado pelas atividades da vida, Deus não vai se comunicar com ele, cara, na intensidade que poderia. Deus também não vai se comunicar, não vai explicar as belezas do seu reino, não vai fazer entrar no seu reino aqueles que estão com o coração duro. Você não vai experimentar isso. Isso é uma dura verdade, meu irmão. Aí você pode dizer, mas eu tento aqui, eu vou, eu faço um serviço religioso. É porque você ainda está na camada da religiosidade, o seu coração ainda está nessa dureza, você não consegue firmar raízes, a religiosidade ainda é grande demais no teu coração, e você não consegue adentrar essa dimensão de reino, cara, que o reino de Deus nada mais é do que uma dimensão de consciência. Eu costumo dizer que o reino de Deus é como se a gente colocasse um óculos com a lente amarela, e depois que a gente coloca esse óculos, a gente começa a ver tudo com a cor diferente. E a nossa reação para todas as coisas que a gente vê é tão diferente quanto a cor de tudo aquilo que a gente vê. Agora, é duro ouvir de Deus isso. Isso é uma verdade dura, pô. Quem quer ouvir isso aí? Entendeu? Não é uma mensagem comercial. Não é uma mensagem que vai atrair aqui para minha live agora, tipo 1000 pessoas. Entendeu? Porque ninguém quer ouvir sobre um Deus que não é o seu Deus pet. A maioria de nós quer afagar o Deus pet. Quer fazer carinho no Deus pet. Mas o que ele está chamando a gente é para uma coisa muito maior, como eu disse. Em comparação com as melhores relações que a gente tem no mundo, ele quer oferecer algo infinitamente superior. Mas que só vai partir daquele que é alucinado pelo reino de Deus. E eu quero compartilhar com você alguns textos que falam dessa alucinação, que falam dessa busca, que expressam as características desses que estão com solo fértil. Aqueles em quem procuram Jesus depois do sermão para perguntar o que você quis dizer com isso. Eu quero dizer para você quais são as características desse cara, biblicamente falando. Qual é a característica, quais são as características do alucinado pelo reino de Deus? Aquele que persegue ao reino de Deus de qualquer jeito, ele tenta de tudo, ele vai todas as forças. Cara, vocês vão se surpreender com os textos que eu encontrei e que falam sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês aqui. O primeiro deles, vocês conhecem bem, Jeremias 29, Jeremias capítulo 29, 13, que diz assim: aquele que me buscar de todo o coração, esse eu atenderei. De forma mais precisa, o texto aqui de Jeremias, eu vou abrir aqui para nós, Jeremias. Jeremias, no capítulo 29, 13. Jeremias 29, 13. Olha o que o texto diz exatamente para não me confundir aqui. 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, a primeira dimensão de sede, de sede e fome de justiça, a primeira dimensão é no coração. É quando você buscar de toda sinceridade, é quando você quiser mais isso e mais nada no teu coração. É quando você disser, eu não quero mais nada sentado nesse trono. Eu não quero mais nada comandando a minha vida. Eu não quero aliviar as minhas dores em mais nada. Eu quero você. Com toda sinceridade. Ele diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando me procurarem de todo o coração. Se você não buscar de todo o coração, se você não for alucinado por esse reino, ele não vai te entregar a palavra. A palavra, da mesma forma que foi colocada para confundir aqueles que eram a multidão, também foi colocada para confundir você, cara. Você também faz parte daquela multidão. Você também faz parte daqueles 4 solos. E é isso que ele está falando. Ele falou assim,
A primeira característica é que é aquele que me busca de todo o coração. E quando ele me buscar de todo o coração, de toda a sinceridade, quando for verdade a busca, que não for para outros motivos, não for para motivos escusos, quando ele não quiser comercializar comigo, quando ele me quiser, quando ele quiser mais o meu rosto, a minha face, do que a minha mão, então eu vou atender ele. De todo o coração. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão está em Gênesis 32, 26. Gênesis 32, 26. Esse texto, vocês conhecem bem a história de Jacó, quando ele briga com Deus. Quando Jacó briga com Deus. 32, 26. Olha o que o texto diz. Gênesis 32, 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Pensa, cara, você brigar com Deus, assim como Jacó fez. E na saga de tipo assim, eu não vou te deixar você ir embora. Sabe que dá um mata-leão? Dá um mata-leão em Deus, assim, ó. E fala assim, ó. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo, cara. Você tem essa fome. Você é alucinado nesse ponto com o reino de Deus. Ao ponto de lutar com ele e falar, eu não saio daqui enquanto eu não te abençoar. Eu não saio desse jejum enquanto você não me abençoar. Eu não saio da Bíblia enquanto você não me abençoar. Eu não saio dessa oração enquanto você não me abençoar. Eu não saio dessa comunhão, desse grupo de amigos que a gente se reúne para falar do reino de Deus enquanto você não me abençoar. Cara, você busca nessa dimensão, nessa sede, nessa ansiedade, nessa disposição, ao ponto de lutar com Deus, dar um mata-leão nele, tentando, brigando, cara, irresponsavelmente, brigando com Deus, para não deixar ele embora. Você busca ele com essa sede. Essa é a segunda dimensão. Olha a terceira dimensão, que massa. Mateus no capítulo 11, Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Outra dimensão da sede. Outra dimensão daqueles que são alucinados. Eu falei daquele que busca de todo o coração e eu falei daquele que briga fisicamente com Deus. Até que Deus o abençoe. Agora, olha Mateus 11, 12. Mateus 11, 12 diz assim, ó. Peraí, que eu acho que eu abri errado. Será que é 12, 11? Eu coloquei 11, 12? Deixa eu ver. Não. Acho que eu me confundi no versículo aqui. Mas eu vou procurar aqui. Ele fala sobre o reino que é tomado de assalto. O reino tomado de assalto. Olha isso. Deixa eu ver exatamente qual que é o trecho aqui, qual que é o texto. Mateus 11, 12. Por que não está abrindo aqui? Cara, tá em Marcos, eu tô viajando. É Mateus. Eu mesmo falei, na hora de abrir, eu abri Marcos. Mateus 11, 12. Tava certo. Mateus 11, 12. Se liga no texto. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Se liga nessa dimensão, mano. É tanta força, você tem que buscar a força. Há uma instigação para você, cara, eu quero, é tudo que eu mais quero, de toda a minha força, não é só de todo o meu coração e de toda a sinceridade, e nem de toda a minha capacidade de lutar, de toda a irresponsabilidade que está em querer lutar com Deus, mas é também de colocar todas as minhas forças emocionais, espirituais, físicas, porque o reino de Deus é tomado à força. Você quer o reino de Deus nessa dimensão? Você quer o reino de Deus nessa dimensão? A outra é através do arrependimento. Né? Lá em Atos 2, Pedro faz aquele sermão e diz assim, arrependei-vos e sejam batizados. E aí, nessa dimensão de se arrepender, eu escrevi um texto sobre isso esses dias para trás, você deve ter lido, que fala sobre o que é arrepender-se, que é tomar a direção contrária. Aqui, naquele contexto onde as pessoas se batizavam, quando elas se batizavam e esse símbolo público vinha à tona, as pessoas que mais amavam essas pessoas que foram batizadas,
viravam as costas para elas, porque não era uma coisa popular seguir Jesus naquela época. E ele fala, arrependei-vos e sejam batizados, em nome do Senhor Jesus. Então, a gente busca a intensidade que tem a ver de buscar o reino de Deus, não é somente buscar de todo o coração, nem somente lutar com Deus de maneira até irresponsável muitas vezes, até que ele te abençoe, ou no terceiro com todas as suas forças, mas é numa quarta dimensão ainda, a gente pensar que eu preciso, uma das formas de buscar com toda intensidade esse reino de Deus é me arrependendo do que aquilo que eu venho fazendo de mal, dos meus maus caminhos. E testemunhando publicamente, correndo o risco de ser perseguido, correndo o risco de ser morto, correndo o risco de virar chacota, correndo o risco de ser traído, correndo o risco de ser condenado, correndo o risco de ser morto. Nessa quarta dimensão, você busca a Deus através do seu arrependimento? Você busca a Deus através do seu arrependimento? De todo arrependimento de verdade, um arrependimento genuíno. Mudar a direção. Mais do que isso, eu quero dizer para vocês que essas 4 dimensões, 3, 4, 5 na verdade, 5 dimensões de busca, revelam o coração daquele que está com o solo fértil. É para esses que o reino de Deus vem. Aí você vê o texto falando sobre que o reino de Deus se compara, as escrituras dizendo que o reino de Deus se compara a um homem que, como se ele tivesse encontrado um tesouro. E ele vai, vende tudo que tem. E com o que ele arrecada, ele compra aquele tesouro. E ele passa o resto da sua vida naquele tesouro. Você busca nessa última dimensão o reino de Deus, ao ponto de abrir toda a mão de todos os seus tesouros. Porque veja, não foi só uma coisa de deixar para trás. Foi uma coisa de vender tudo. Nada mais importa. Nada mais tem valor. Agora tudo que eu mais quero é isso. Os alucinados pelo tesouro. Os alucinados por esse tesouro. Talvez você tenha ganhado muitos presentes na sua vida. E talvez eles hoje compõem a sua estante, o seu guarda-roupa. Mas o tesouro, esse tesouro do reino de Deus, não é o tesouro para guardar no guarda-roupa, nem na estante. É para ser a única coisa da sua vida. É para esses que Deus quer falar. O reino de Deus é para esses, meu irmão. Então eu quero dizer para você que se você busca a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda sinceridade, se você briga com Deus, luta com Ele, irresponsavelmente, até que Ele te abençoe, se você coloca todas as suas forças, se você vai e vende tudo, nada mais importa para você. E se você vai e se arrepende, então é exatamente esse coração que está pronto para receber o reino de Deus. Eu podia vir aqui contar uma mentira para você. Eu podia vir aqui e contar que o reino de Deus é para aqueles todos. Para todos. Não, o reino de Deus é para todos. Jesus não fez isso, cara. E eu quero desculpar aqui, meu amigo Jesus, por não dizer a verdade que te agrada. Por não dizer a verdade como ela é. Mas eu fico imaginando Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se eu sou a verdade, como que eu posso te entregar mentira? Eu não posso te entregar mentira. A gente quer se convencer das coisas. Hoje eu estava pensando aqui, ao trazer essa reflexão para vocês, eu estava pensando que eu gosto muito de comer salsicha. E eu nunca olho o que está escrito no rótulo. Nunca olho. Eu sei que o que tem ali é pesado demais. E que se eu ler e me convencer, eu vou acabar não comendo mais. O mesmo vale para muitas outras coisas que eu queria parar de comer, que eu não queria parar de comer, mas que eu sei que fazem mal numa dimensão ou na outra. Qual é a verdade que você quer? Você quer... a verdade está no rótulo. Você quer a verdade do rótulo? Jesus deixou claro essa verdade do rótulo. Você quer essa verdade? Se você quer, meu irmão, o seu coração faz parte desse solo fértil, desse solo bom.
a qual Jesus faz questão de regar. E vai dar colheita muito grande. E essa colheita vai glorificar a Deus pela eternidade. Mas se o seu coração é o coração duro, coração que não se enraiza, ou coração que está sufocado pelas coisas desse mundo, meu irmão, você não vai entrar no reino de Deus. E aí talvez você esteja pensando assim, pô, então você está falando que eu não estou salvo se eu não buscar Deus desse jeito? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você não vai entrar no reino de Deus. Aqui e agora. Salvação é uma questão de trono. É Deus quem vai dizer quem vai ser salvo ou não. Eu não sei dizer para você, no crivo, quem vai ser salvo, quem não vai. Fazer uma lista de todas as pessoas que estão aqui nesse momento na minha live e dizer, olha, essas aqui estão salvas, essas aqui não estão. Eu não consigo dizer isso para você. Mas eu posso dizer que aquele que não buscar Deus com toda intensidade, alucinadamente, não buscar o reino de Deus dessa forma, não vai entrar no reino de Deus. Então não romantize o reino de Deus, meu irmão. Não use isso só para ser um discurso bonito. Só para ser uma frase para você colocar na internet, ou um assunto para você conversar com seus amigos, ou algo que você usa para nos dias que você está muito estressado e muito cansado, você vai lá e pensa um pouquinho no reino de Deus para afagar a sua dor. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é algo para ser romantizado, é um tesouro. Um tesouro a ser apreciado por todos aqueles que estão alucinados por conhecer esse reino. Eu quero, em nome de Jesus hoje, dizer para você que você não romantize o reino. Não é tempo mais de viver distraído, cara. Não é mais tempo de viver com o coração duro. Não é mais tempo de viver como pessoa que não firma raiz em nada, em nenhuma mensagem. Tá sempre de vento de doutrina em vento de doutrina. Vai de um lado, vai para o outro. Sabe, pulando de galho em galho. Não se firma nem em nada, nem em ninguém. E também não é tempo para ser sufocado com as coisas dessa vida, cara. Eu queria poder trazer uma palavra aqui agora, comercial, que todo mundo enchesse de likes aqui e comentários. Mas eu não posso entregar isso nesse período. Eu não posso entregar isso mais. Eu preciso falar a verdade. Então, em nome de Jesus, que você seja esse alucinado pelo reino de Deus. E se você não é hoje, se você diz assim, cara, eu tô terminando essa live aqui, eu tô terminando mais mal do que bem. Tô terminando ruim. Eu me lembro que um amigo meu, quando a gente terminou a última live, ele me mandou uma mensagem e disse assim, cara, quando você terminou a live, eu terminei a live em crise, mano. Não terminei em paz, não. Eu não terminei a sua live em paz. E no primeiro momento, cara, aquilo me doeu, sabe? Porque eu pensei assim, pô, cara, será que eu fiz, né? Pro cara terminar a live e não estar em paz. Aí eu me lembrei do que Jesus falou. Quando ele disse assim, eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer a espada. Eu vim para trazer a separação entre a sogra e a nora. Entre irmãos. Entre pai e filho. Entre filha e mãe. O reino de Deus é tão exclusivo, tão especial, tão valioso, que ele está acima de todas as camadas da nossa vida hoje. Ele é essa a prioridade para você? Você o quer desse jeito? Com todas essas características que a gente citou aqui, de todo o coração, lutando irresponsavelmente, dando um mata-leão em Deus até que ele te abençoe? Você o busca com todas as suas forças emocionais, espirituais e físicas? Você o busca vendendo tudo que você tem, porque nada mais tem valor para você, e agora você dá a sua vida por isso? Se você está nesse grupo, eu quero louvar a Deus por você, porque você vai experimentar o reino de Deus aqui e agora. Caso contrário, em nome de Jesus, se você vai terminar essa live mal, como terminou meu amigo, em crise, dizendo, cara, eu não sou essa pessoa, em nome de Jesus, eu quero encorajar você a orar comigo aqui. E quando terminar, você orar de novo, só você e Deus. E falar com Deus, tipo assim, cara, Deus, eu quero ser alucinado assim. Eu quero essa gana, sabe? Eu quero essa gana, eu quero te querer mais do que nada, mais do que tudo que eu poderia ter na minha vida. Eu quero te querer mais que a minha carreira. Eu quero te querer mais que a minha família. Eu quero te querer mais que meu filho. Eu quero te querer mais que a minha filha.
Eu quero te querer mais que os meus negócios. Eu quero te querer mais que a minha saúde. Eu quero querer você mais do que minha aparência. Eu quero querer você acima de tudo. Você quer Deus assim? Se você não quer, meu irmão, se você não quer o reino nesse gás, eu quero orar por você hoje, nesse momento, por misericórdia. Pela misericórdia de Deus pela sua vida, meu irmão. Para que Deus tenha misericórdia de você, porque Ele é quem dá o querer e o efetuar. Mas Ele só dá a quem pede. As Escrituras dizem que Ele tem prazer em dar a todo aquele que pede. E aí? Quem é você nesse grupo? Em nome de Jesus, eu quero orar por você hoje. Para que você que não está em paz, termine essa ligação, mesmo não estando em paz, e diga, Deus, eu quero te querer. Agora tenha coragem. Porque talvez você não tenha coragem de dizer isso, não tenha coragem de dizer assim, eu quero você mais do que tudo, porque você não quer abrir mão da vida que você tem. Como todos esses exemplos que eu citei aqui. Você não quer abrir mão. Você tem muita coisa para vender. Você tem muita coisa que é valiosa para você ainda. Se você ainda tem muita coisa que é valiosa para você ainda, ou se você tem uma única coisa que é valiosa para você ainda não é digno de ser discípulo dele. Isso são palavras de Jesus, não as do Rodrigo. Essa é a verdade de Jesus para você e não o discurso romântico do Rodrigo. Então, em nome de Jesus, cara, termina essa live hoje. Hoje é sexta-feira, a gente está vivendo o final de semana de Páscoa e a Páscoa vem nos lembrar disso. Quem é esse Jesus? Quem é esse tesouro? Quero aproveitar para dizer para você baixar um aplicativo que chama The Chosen, Os Escolhidos, The Chosen. Se alguém puder escrever aí nos comentários em inglês, The Chosen é um aplicativo que tem uma série, como se fosse uma série do Netflix, e é uma série sobre Jesus chamando os seus discípulos. Eu assisti essa série essa semana e comi ela com farinha durante uma madrugada. Eu quero convidar você a fazer isso. Entra nesse final de semana, ao invés de você assistir essas porcarias que você está assistindo aí do Netflix, cara, põe uma coisa que presta, de verdade. E eu te asseguro, é bom. Não é uma produção de Hollywood, mas é um enredo muito bom e muito sensível, sabe? Eu quero convidar você a ir lá e acessar The Chosen, baixa o aplicativo, assiste cada um dos episódios. E eu acho que talvez isso pode te lembrar do tamanho do tesouro que você está perdendo. Do tamanho do tesouro que você está perdendo. Talvez isso renove o seu querer. Talvez no nosso próximo papo aqui, numa próxima live, você venha testemunhar e dizer, cara, eu não queria o reino de Deus assim, alucinadamente, como você falou. Mas só de lembrar, assistir aqueles filmes e lembrar do tamanho do amor de Deus por mim, eu lembrei o quanto que isso é, tipo, o quanto que isso é sem preço. O quanto isso não tem preço. Em nome de Jesus, cara, eu queria trazer uma palavra de afago e de carinho para o seu coração. Mas Deus não está me autorizando a fazer isso mais. Ele está me falando, me fala a verdade. Porque se você mentir, se você romantizar o reino para essas pessoas, e elas crerem, você será um falso profeta. Que o falso profeta é aquele que prega que tudo vai ficar bem, e que o reino é romântico, e que está tudo certo, e que Deus não se ira, que não existe o juízo de Deus, que no final Deus vai salvar todo mundo, se bobear vai salvar até Satanás. Eu não posso dizer isso para você. Essa não foi minha ênfase. Eu sempre soube disso. Não foi minha ênfase até aqui. Mas nesse momento é o que Deus está pedindo para nós. É o que Deus está pedindo para você. Toma uma decisão, meu irmão. Toma uma decisão. E a decisão que eu quero que você tome, que eu estou propondo para você tomar aqui, é uma decisão que não é que o Rodrigo tá insistindo, tá ligado? Porque assim, ó, eu vou te abrir o coração numa coisa e eu quero encerrar com isso. Nosso bate-papo aqui. Eu não faço as coisas que faço, tipo assim, eu escrevo os textos para vocês, gravo as lives.
faço vídeo no YouTube e gravo podcast e coisas desse tipo para insistir para você aceitar o que eu tô falando, entendeu? Eu não faço isso, eu não promovo conteúdo, eu não falo do reino de Deus, eu não falo o que eu tô vivendo, o que eu tô experimentando para te convencer. Eu falo para semear. São sementes, cara. A semente do podcast, a semente da live, a semente dos textos. São sementes, sabe? Quem tem que insistir não sou eu. Quem tem que insistir é você. Deus está te chamando para você insistir. Para você não largar ele enquanto ele não te abençoar. Em nome de Jesus, meu irmão. É final de semana de Páscoa. Aproveita esse final de semana que o mundo inteiro está comemorando. Em vários lugares do mundo, na grande maioria das culturas, está se comemorando a Páscoa, que nada mais é do que a ressurreição de Jesus e a certeza da salvação para todo aquele que crê. Aproveita esse final de semana. Consome esse conteúdo que eu sugeri do The Chosen e pede a Deus muito, com muita vontade, para que Ele te abençoe, para que Ele te dê o querer do reino de Deus. Para que você não viva de parábolas de confusão, criadas e sustentadas pelo próprio Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não sou eu insistindo para você hoje. Mas é eu semeando para que você insista. Para que você queira mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Mais do que o seu filho, mais do que seu cônjuge, mais do que seus pais, mais do que sua carreira. Que todas essas coisas que você ama, comparadas a esse amor que Deus espera de você, sejam comparadas como ódio, como eu falei aqui. Que o máximo daquilo que você pode chegar em amor seja o ódio. E aí você veja, o que Deus quer de mim é o amor. É infinitamente maior. Ele quer colocar o espírito dele em você. Ele quer colocar a identidade dele em você. Ele quer ser ele em você. Esse é o grande tesouro do reino de Deus. Paulo diz em Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 27, que o maior mistério da humanidade, que eu chamo a essência do reino de Deus, o maior mistério que foi descoberto, foi revelado, é que Cristo é em nós. Cristo vive em, não vive com. Não é Cristo comigo, é Cristo em mim. Esse é o tesouro. Está disposto a vender tudo? Lógico, eu não estou perguntando aqui do ponto de vista comercial, né? Eu estou dizendo assim, está disposto a chamar tudo de sem valor para só ver valor nele? Eu quero orar aqui com você agora. E a gente encerrar, porque faltam 8 minutos para acabar. Paizinho, eu nem acompanhei os comentários todos aqui, fiquei concentrado na palavra que você me deu para entregar, e eu tô aqui com os meus irmãos, gente que eu amo, gente que caminha comigo, e eu não sei, Pai, de cada um que está me ouvindo aqui hoje, como que está o coração? Se está duro, se está sem raízes, se está sufocado, ou se está fértil. Mas em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pelo seu querer. Eu quero orar para que o Senhor coloque o seu querer. Eu quero orar, Senhor, para que cada uma dessas pessoas que está aqui hoje nessa live só queira você e mais nada. Eu quero que em nome de Jesus essas pessoas não usem o reino para romantizar, Senhor. Para contar uma boa história num grupo de amigos. Mas que seja a única coisa que vale a pena na vida de cada um, Senhor. E que eles busquem assim de forma alucinada. Que eles busquem assim, Senhor, em nome de Jesus, que eles busquem de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. Que eles queiram te dar um mata-leão, Deus. Enquanto você não a abençoar. De forma irresponsável, maluca. Correndo o risco de ser morto. Mas te buscarem. De toda a força, Senhor.
que nada mais tenha valor. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor quer uma vida sem superficialidade. O Senhor quer profundidade. O Senhor quer batismo. Batismo. O verdadeiro batismo. A imersão nessa nova vida. É isso que o Senhor quer de nós. Então, em nome de Jesus, Pai, ouve as orações de quem está aqui. Não é a minha insistência para eles. É a insistência deles por você. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o seu Espírito repouse sobre a casa de cada um hoje. E dê a eles todo o desejo e a vontade de te ter, de entrar nesse reino por toda a eternidade, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Temos aqui os últimos 5 minutos para eu poder ouvir os comentários de vocês em relação a esse nosso papo de hoje. Queria ler algumas coisas que vocês postaram aí para cima, eu não li absolutamente nada. Então, se você quiser trazer de novo à tona aí alguma coisa, escrever aquilo que está no teu coração nesse momento, como você está se sentindo, esse é o momento. Daqui a pouquinho eu vou entrar ali num bate-papo com o pessoal que está fazendo jejum com a gente, através do Zoom. E eu quero, antes de ir para lá, ouvir alguns de vocês aqui. Forte, não sei se eu seria capaz. Pede fé. Pede fé. Sabe? Pede por ele. Pede para ter sede. Pede para ser incansável. Um presente para Bill Shabá. Em nome de Jesus, que a gente entre nesse sábado diferente. Que a gente entre nesse sábado com uma outra consciência, sabe? Que a gente se inspire daquilo que vale a pena. Daquilo que tem valor, sabe? Sim, falando aqui que ele crê que o Abba o ensine como. Verdade, sim. Esse é o nosso pedido. Coração queimando, Stephanie. O meu também tá. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É verdade, Thalita. Basta um passo. É verdade, Mariana. Basta um passo, galera. E o passo é: pede para querer. Pede para querer. Entendeu? Nessas dimensões todas, de todo o coração, lutando de forma irresponsável, com todas as suas forças, vendendo tudo que tem e nada mais tendo valor para você. Em nome de Jesus, com arrependimento, com mudança de caminho. Em nome de Jesus, meu irmão. O reino de Deus é para todos esses que depois do papo, eu não quero fazer aqui uma paráfrase, né? Como se eu fosse Jesus aqui agora, entregando uma palavra e indo embora. Mas Jesus fez isso. Ele entrou no meio da multidão, fez uma conversa de maluco sobre agricultor e foi embora, velho. E só aqueles que ficaram mais, só aqueles que ficaram para depois é que ouviram a explicação da parábola. E ele disse: o reino de Deus é para esses. O reino de Deus é para esses. Basta um passo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente consiga abandonar o eu. Eu vou ficar com vocês aqui até o final, até o último minuto da nossa live. Nós temos mais 2 minutos aqui. Eu vou ficar com vocês até o final. Pedir para querer quantas vezes for necessário. É isso aí, Ana. Quantas vezes for necessário, todo dia. Sabe? Já ouvi falar que para você curar a anorexia, um dos grandes remédios para curar a anorexia é comer. E para quem está anoréxico, comer é muito difícil. Talvez muitos de nós estejamos anoréxicos aqui espiritualmente, porque não temos comido a vontade do Pai. Assim que, como Jesus falou, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A gente não está conseguindo comer disso, mas tem que forçar a barra no começo agora, sabe, meu? No começo começa a fazer um negócio meio mecânico. Até que ele te dê o querer. Até que ele te dê o querer. Em nome de Jesus. Nós temos 30 segundos aqui para encerrar a nossa live. 30 segundos para ficar junto aqui e trocar mais algumas palavras. São 18 segundos agora. Gente, em nome de Jesus, fiquem com Deus. Eu espero que essa palavra abençoe vocês. Palavra dura. Palavra de dureza hoje. Mas para a gente entrar no final de semana querendo querer. Um beijo para todos vocês. Que Deus